o ex-agente do goleiro Bruno está bastante chateado com ele, porque ele fez um livro. Esse agente também é escritor, escreveu um livro sobre a história do goleiro Bruno, que seria dividido em 3 capítulos, em 3 livros, trilogias. E o Bruno foi de última hora, cancelou tudo, dias antes do lançamento, cancelou tudo. E ontem, quando fez 10 anos da morte da modelo Elisa Samúdio, o agente deu uma entrevista para a Record, para o portal R7. E ele falou assim: faltou respeito, ética, diz agente sobre rompimento com Bruno. Jaime Marcelo sustenta que não foi autorizado pelo goleiro a publicar livros sobre a sua história, por querer dividir lucros com o filho de Elisa Samúdio. O agente está falando isso, o Bruno está falando outra coisa, o Bruno está falando através da advogada dele. Ela respondeu, esse agente, e aqui o agente fala que ele não teve ética, que ele foi desautorizado pelo goleiro a escrever, ele não autorizou. E falou que o motivo do cancelamento do livro era porque o Bruno não queria dividir os direitos econômicos, os lucros, não queria dividir os lucros com o filho de Elisa Samúdio, que é filho dele também. O empresário Jaime Marcelo, que recentemente rescindiu um contrato de agenciamento esportivo com o goleiro Bruno Fernandes de Souza, condenado a 2 décadas de prisão pela morte da modelo Elisa Samúdio, acusou o atleta de ter agido com desrespeito e falta de ética. O ex-agente afirmou ainda que a publicação de uma trilogia sobre a história do jogador foi interrompida porque Bruno não queria ceder parte do valor arrecadado com as vendas do livro ao filho que teve com a jovem. Então, ele fala que cancelou, o Bruno não autorizou porque não queria dividir os lucros com o filho. Segundo Jaime Marcelo, o projeto estava em estágio avançado de produção. O primeiro livro abordaria as origens de Bruno. Já o segundo falaria sobre as fases da carreira como atleta, as passagens por grandes clubes e o sucesso no Flamengo. No terceiro e último volume, o autor pretendia abordar as circunstâncias da morte de Elisa Samúdio, o julgamento e a condenação do goleiro. Então, seriam 3 volumes, como dito aí. O primeiro ele abordaria as origens, como foi, assim, como ele começou no esporte. Ele era atacante e um treinador dele lá, na época, ele nas categorias de base, falou para o Bruno ser goleiro por causa da altura, começou a treinar ele. E ele virou o grande goleiro que ele um dia foi. O segundo abordaria a passagem dele pelo Flamengo, as polêmicas com os jogadores, os bastidores do Flamengo. E o terceiro ele falaria tudo sobre o assassinato da Elisa Samúdio, o julgamento e mais aqui, e como foi a condenação dele. E estava quase pronto, acho que o primeiro volume, que aborda as origens dele, que é a infância, a juventude, como ele começou na carreira,
e tudo que ele passou até chegar ao estrelato, até chegar ao Flamengo. Que se o segundo livro seria o Flamengo, então esse primeiro seria da infância, juventude, categorias de base até o Flamengo. E esse terceiro volume, que seria tudo sobre o crime, né? A versão dele sobre esse crime. Aí o empresário disse assim: só que, desde o princípio, falei abertamente que uma das condições era realmente que a minha parte do lucro fosse destinada ao Bruninho. Ele não concordou, não aceitou, e por isso não autorizou que a gente publicasse o livro, declarou o empresário. Aí o empresário fala isso, que ele não queria da parte do dinheiro que ganharia com o livro para o filho. Já isso é a versão do Jaime. E o Bruno não se manifestou pessoalmente, ele se manifestou através da advogada. Em função do contato com a história do goleiro, Jaime Marcelo diz ter se aproximado da mãe de Elisa, Sônia Samúdio. Na verdade, Sônia Fátima Moura. Além de Bruninho, fruto da relação de Bruno com a modelo, ele se aproximou da mãe e do filho da Elisa. Por isso, o empresário decidiu que publicaria um livro motivacional e destinaria os lucros de vendagem para a criança. Ele vai escrever um livro motivacional e os lucros desse livro ele vai destinar ao futuro, à educação do filho da Elisa e do Bruno. Inclusive, ele até aí ele vai destinar parte desse lucro. E nisso ele se aproximou da mãe da Elisa. Ele se aproximou da dona Sônia de Fátima Moura e do filho Bruninho, e do filho do Bruno Bruninho, filho do Bruno com a Elisa. E ele está decidido a dar parte dos lucros para o filho da Elisa. Trabalhei 2 meses seguidos. Olha, ele falou aqui. Ele fala aqui assim: trabalhei 2 meses seguidos, noite e dia, pegando depoimento de pessoas. E coincidentemente, respondi a algumas mensagens da dona Sônia. Fui colocando um foco motivacional e estou lançando esse livro. E a dona Sônia Lacerda queria saber mais informações do tal livro. Ele pegou depoimentos, eu acho que ele se refere ao livro do Bruno. Aí acabou que a dona Sônia Fátima Moura quis saber mais, né? Porque já que o livro falaria sobre seu ex-genro, sobre seu neto e sobre sua filha, praticamente, principalmente sobre a filha, que ela não queria, ela quer saber tudo que sai sobre esse crime, porque, e sobre a filha, porque a filha sofreu foi vítima desse assassinato, então ela quer saber para não falarem mentiras, fake news nesse livro do Bruno. Abre aspas, trabalhei 2 meses seguidos, noite e dia, pegando depoimento de pessoas. E coincidentemente, respondi a algumas mensagens da dona Sônia. Fui colocando o foco motivacional e estou lançando esse livro. Estou destinando todo o percentual dos exemplares vendidos para o futuro do Bruninho, frisou Marcelo. Ele vai dar todo o percentual do livro para o Bruninho. Ele não vai ficar com nada, nenhuma parte do livro, nenhuma parte dos lucros do livro. E volta ao futebol. O empresário garantiu que, nos cerca de 2 meses que agenciou o Bruno, havia obtido propostas concretas para o goleiro atuasse em clubes da 2ª e 3ª divisões do Rio de Janeiro.
além de equipes de outros estados. Entre os times sondados estaria o Rio Branco, que disputa a primeira divisão do campeonato acreano. No entanto, o goleiro estaria focado em retornar ao futebol, em um clube de maior expressão no cenário nacional. A versão do ex-agente, é que o Bruno não queria jogar em um time de pouca expressão. Ele queria jogar em um time grande. E nisso ele não... nisso o Bruno não gostou dessa negociação com o Rio Branco, primeira divisão do Acre, e acabou cancelando o contrato, porque esse agente também estava negociando para ele regressar em algum clube do Brasil. Só que o Bruno não quis, aí cancelou tudo, cancelou o contrato para ele agenciar ele e cancelou o lançamento do livro. Jaime Marcelo também alegou que o rompimento da relação comercial entre ambos ocorreu por algumas atitudes antiprofissionais de Bruno, que teria negociado contratos pelas costas, sem o aval do seu agente. Faltou ética e respeito, lamentou o ex-empresário do goleiro. E o Bruno, como dito aqui, ele estava negociando nas costas do Jaime Marcelo. Quer dizer, ele tinha esse contrato com o Jaime Marcelo assinado. Inclusive, o Bruno só pôde se mudar para Arraial do Cabo depois que ele assinou esse contrato com o Jaime Marcelo, porque ele estava lá sob custódia lá de Varginha, da cidade de Varginha. Ele morava lá e ele não podia sair da cidade só se ele tivesse uma proposta de trabalho em outro lugar, no lugar que ele fosse morar. E ele assinou esse contrato e pôde ir embora para Arraial do Cabo, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Então ele acabou indo e ele começou a negociar com outros clubes por fora, por trás das costas do Jaime Marcelo. Até o Jaime Marcelo ontem falou numa live que o Bruno não queria que ele colocasse na carteira de trabalho o salário menos, para não pagar a pensão dos filhos. Na verdade, para não pagar o valor maior para os filhos. Ele colocando menos, ele teria só uma porcentagem menor, né? E ele falou ontem. Então, talvez é por isso que o Bruno está negociando ele mesmo, né? Para não dar parte nenhuma para os filhos, ou dar uma parte menor para os filhos. Ele tem um Bruninho, mais 2 filhos, e ele tem uma filha com a atual esposa, mas ele teria que pagar pensão para esses 3 filhos, que são os 2 filhos do primeiro casamento, o filho que ele teve com namoro com a Elisa, né? Apesar do desentendimento que resultou na quebra do acordo com o goleiro, Jaime Marcelo ressaltou que confia no potencial esportivo de Bruno, hoje com 35 anos, e torce para que ele consiga refazer a vida profissional. Entretanto, o empresário considera bastante difícil que a retomada da carreira aconteça da forma como o ex-agenciado almeja. Então, ele diz que confia no potencial esportivo do Bruno, de 35 anos, já está com a idade avançada para goleiro. E ele disse aqui que da forma que ele está querendo, da forma que ele deseja, não será possível essa retomada, que é numa grande equipe e tudo. E abre aspas, eu acredito no perdão, acredito na capacidade do Bruno, acho que ele mereça trabalhar, já que está em dia com a justiça. Só que o perdão tem que caminhar junto com o arrependimento. E é uma coisa que não aconteceu por parte do Bruno, o jogador. Tem que entender que ele não é um herói. Ele vive em um mundo de ilusão, achando que joga no Flamengo, concluiu.
Aí ele disse que tem que caminhar junto com o arrependimento, que ele parece que não se arrependeu, ele continua achando que joga no Flamengo, que ele vive em um mundo de ilusão. Só que a advogada do Bruno, a defesa, está contestando essas críticas, essa versão do ex-empresário do Bruno. Ela foi consultada e respondeu ao ex-agente do Bruno. Defesa contesta críticas. A advogada Mariana Migliolini, que representa o goleiro Bruno no campo, a advogada Mariana Migliolini, que representa o goleiro Bruno no campo jurídico, rebateu a versão apresentada pelo empresário sobre a ruptura do contrato de agenciamento esportivo especialmente em relação às negociações para a publicação do livro sobre a história do goleiro. A advogada, contesta essa versão do Jaime Marcelo, e especialmente sobre as negociações para a publicação do livro. Ela falou que não foi bem assim. Abre aspas. O contrato com Jaime foi encerrado por falta de pagamento da parte dele. Ele só tinha contrato para agenciamento de esporte. Não havia contrato para livro. Bruno jamais se negaria a jogar em qualquer time. Inclusive jogou no Poços de Caldas, que era muito pequenino, afirmou a advogada. Aí ele está falando que o Jaime Marcelo não pagou ao Bruno e ele só tinha contrato para agenciamento do esporte, que era negociar para ele para outros times. Não havia contrato nenhum de livro, ela falou. E disse que ele, na verdade, jogou num time bem pequenininho, que era o Poços de Caldas. Quem não se lembra, né? Que ele jogou pouquíssimo tempo, que teve aquela repercussão toda, protestos. E o Poços de Caldas foi e encerrou a negociação. Acho que o Bruno falou que não pagou ele também. Uma coisa assim, foi uma confusão na época. Mariana Migliolini ainda rechaçou a hipótese que Bruno tenha se recusado a partilhar possíveis dividendos da comercialização de um livro com o filho. Abre aspas. Ele não quer ver a imagem de seus filhos explorada. Não havia contrato para lançamento de nenhum livro. O direito de imagem de criança é algo sério e delicado. Não pode ser tratado de maneira ilegítima e sem profissionalismo, completou. Aí ela falou que é mentira, que na verdade o Bruno não quer ter os filhos com a imagem explorada. E falou que o direito de imagem da criança é sério, enfim. O Bruno não quis responder à reportagem e foi procurado e não quis responder. Ele não tem dado entrevistas, ele está treinando com esperança de voltar em outro clube. Tem dito que já está em negociação e após a pandemia vai ser anunciado por esse clube. Outro lado, o R7 enviou um e-mail à assessoria de imprensa do goleiro Bruno, com um pedido de posicionamento sobre as críticas feitas ao atleta pelo seu ex-empresário, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. E é isso. Então ele não quis, como eu havia dito, ele não quis responder. O R7 tentou contato, mas ele não quis, mas a resposta dele já foi dada pela advogada, porque a advogada está a par. E essa resposta, principalmente sobre o filho, foi o Bruno que com certeza deu essa resposta, que não quer ter a imagem dos filhos explorada, que a imagem que a advogada completou, dizendo que a imagem de uma criança é sério, enfim.